Bom dia, alunos do ICE. Vamos para a nossa nova videoaula. Nessa videoaula vamos falar sobre o quê? Vamos começar falando sobre os triângulos, ok? Aqui eu tenho o exemplo de um triângulo. Vou mostrar para vocês como é que eu represento os lados, os vértices e os ângulos internos de um triângulo, ok? Primeiramente, vamos falar sobre os vértices. Os vértices quem? São os pontinhos do meu triângulo, ok? Eu tenho o vértice A, tenho o vértice B, também tem o vértice C. Lembrando, os vértices de qualquer figura geométrica é representado o quê? Com letras maiúsculas, tudo bem? Agora os lados. Tá vendo esse lado que vai de A até B? Como é que eu faço? O lado de A até B, ele começa no A e vai até onde? Até o B. Como eu estou falando sobre lado, tem que fazer o quê? Tem que colocar um tracinho aqui em cima, que significa lado, ok? Que começa em A e vai até o B. Mesma coisa. Esse lado aqui, olha, ele faz o quê? Ele começa no C e vai até o B. Então, lado C, B. Sempre colocando essa linha ali em cima, tudo bem? Que representa lado. Da mesma maneira, o lado que começa no C e vai até o A. Então, tem um lado C, A e coloco o tracinho. Se eu mudar a ordem, ficar CB ou BC, dá na mesma coisa, ok? Essa é uma questão de opção. Se quiser, pode escrever CB ou BC. Isso significa o quê? Está representando esse meu lado. Então, aprendemos a representar os vértices, os lados. Agora, os ângulos internos. Está vendo esse ângulo aqui interno? Esse ângulo que o A é formado? Está vendo esse ângulo aqui que eu pintei? Como representa um ângulo? Para representar exatamente esse ângulo aqui do A, o que eu faço? Eu vou ter que colocar o A em letra maiúscula, ok? E como é um ângulo, eu preciso botar o quê? O acento de circunflexo. Esse chapéuzinho. Então isso significa o quê? Que é o ângulo A. É o ângulo que está formado aqui a partir do vértice A. Mesma coisa com o B. Esse ângulo aqui de dentro, como é que eu represento? Coloco o B e o circunflexo. Tudo bem? E esse ângulo C, eu coloco C com o circunflexo. Tudo bem? E como é que eu represento? Eu posso escrever o triângulo ABC. Ou, de uma forma mais resumida, eu posso fazer isso aqui, olha. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu escrevo isso, automaticamente isso é o quê? Isso aqui não é um triângulo? Então isso aqui é o triângulo ABC. É dessa maneira que eu represento um triângulo. Triângulo ABC. Ou você escreve triângulo ABC. É uma maneira de representar um triângulo. Agora, vamos falar sobre as classificações, ok? Eu posso classificar um triângulo, ou posso dizer, dar nome a um triângulo, em relação a algumas coisas. Como assim? Eu vou botar aqui, ó, classificações. Eu posso classificar um ângulo pela medida dos seus lados. Como assim? Primeiramente, se eu tenho um triângulo aqui, ó. Se eu tenho um triângulo A, B, C, onde acontece o quê? Onde esse lado A, onde os lados AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CA, perceba o que, turma? Quando eu tenho um triângulo com todos os lados iguais, tá vendo? Esse lado AB é igual ao lado BC, que também é igual ao lado CA. Então acontece o quê? Quando todos os lados do triângulo são iguais, eu digo o quê? Que esse é um triângulo equilátero, ok? Então, quando todos os lados de um triângulo são iguais, esse triângulo vai ser o quê? Equilátero. Então, eu estou relacionando o ângulo, estou dando nome ao ângulo em relação à medida dos seus lados. Se todas as medidas dos lados forem iguais, todos os lados iguais, é um triângulo equilátero. Ah, professor, mas eu posso ter o caso onde nem todos os lados sejam iguais. Como assim? Eu posso ter o caso, exemplo, que esse meu lado AC, ó, o tracinho vai representar o lado AC sendo igual ao lado AB. Mas eu tenho o quê? Que esses meus lados, AC, vai ser diferente do CB
E esse meu lado AB também vai ser diferente desse CD. Como assim, professor? Não entendi. O que eu estou afirmando? Esse meu lado aqui é igual a esse. Porém, esses lados são diferentes a esse. Como assim? Então, esse triângulo possui dois lados iguais. E o terceiro é diferente. Então, se apenas dois lados do meu triângulo forem iguais, esse vai ser que tipo de triângulo? Ele vai ser um triângulo isósceles. Ele vai ser o quê? Isósceles. Então, se dois lados são iguais, somente dois lados do triângulo, vai ser um triângulo isósceles. Três lados, equilátero. Professor, mas se nenhum lado for igual, se acontecer isso aqui, ó, meu lado AC, AB e o lado BC forem todos diferentes, lembrando, esse aqui é o sinal de diferente. Se todos os lados do meu triângulo são diferentes, esse meu triângulo vai ser o quê? Ele vai ser um triângulo escaleno. Então, equilátero, todos os lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, nenhum lado igual. Ok? Essa é a definição, a classificação pela quantidade de lados, que pela medida de seus lados. Mas eu tenho mais uma classificação de uns triângulos. Eu posso classificar ele pelos lados, que a gente acabou de ver, equilátero, isósceles ou escaleno, ou de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Ó, de acordo com a medida dos ângulos internos. Ok? Turma, como assim? Se eu tiver um triângulo aqui, olha, ele quer classificar agora, não em relação ao lado, ele quer ver em relação aos meus ângulos internos. Ok, turma? Ó, como é que funciona? Se todos esses meus ângulos, por exemplo, como é que eu represento esse ângulo A? Assim é o ângulo A. Esse é meu ângulo B. E esse é meu ângulo C. O que acontece? Eu posso classificar ele como? Se todos os meus ângulos internos forem menores do que 90 graus, ó, se esse meu ângulo aqui for menor que 90, meu ângulo B menor que 90 e o ângulo C menor que 90 graus, que tipo de triângulo é esse? Ele é um acutângulo. Então, ele é um acutângulo. Então, quando eu estou falando em relação à medida dos ângulos, se todos os ângulos internos, esses ângulos aqui de dentro do meu triângulo, forem menores que 90, eu tenho o quê? Que esse é um triângulo acutângulo, tudo bem? Mas, professor, eu posso ter medidas diferentes ali dentro, né? Eu posso ter algum valor alto, como assim? Se eu tiver, pelo menos, se eu tiver um ângulo, se um desses ângulos, ó, se um ângulo for igual a 90 graus, eu tenho que tipo de triângulo? Esse vai ser um triângulo retângulo. Então, vai ser o triângulo Professor, por que você fala que é um triângulo retângulo? É esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Aqui não é um ângulo de 90 graus? Então, esse aqui é um triângulo retângulo. Por que esse nome? Porque se eu juntar dois triângulos retângulos, eu formo um retângulo. Tudo bem? O triângulo retângulo é meio que fosse um retângulo cortado na diagonal. Tudo bem? Então, ó, se um ângulo for 90 graus, esse é um triângulo retângulo. Agora, para finalizar a questão da medida dos ângulos internos, se eu tiver um ângulo maior que 90 graus, se tiver um ângulo só maior que 90 graus, ele vai ser o quê? Ele vai ser um obtusângulo. Professor, como é que eu vou gravar obtusângulo, acutângulo? Turma, lembra? O que é o ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 e menor que 180. E acutângulo, quando o ângulo for agudo, quando o ângulo for o quê? Menor que 90. E o triângulo retângulo, quando for de 90 graus, tudo bem? Então, o obtusângulo é o quê? Quando um ângulo for maior que 90, ok? For obtuso, maior que 90 e menor que 180.
Então essas são as classificações de acordo com os ângulos internos, que são os ângulos aqui dentro do meu triângulo, tudo bem? Então a parte de triângulo que eu queria que vocês soubessem é essa. Agora vamos falar sobre quem? Sobre os quadriláteros. O que são quadriláteros? Quadriláteros, calma aí. São figuras geométricas que possuem o quê? 4 lados, ok, turma? Pode ser retângulo, pode ser... Cadê? Pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode ser um trapézio, mas vamos com calma. Primeiramente, os quadriláteros, da mesma maneira do triângulo, como é que eu represento? Os lados, ângulos e vértices. É vértice mesmo. Como eu represento? Os lados, como é que eu represento? Aqui eu tenho um lado que começa em A e vai até B. Então eu tenho um lado AB. Mesma maneira do triângulo. Tem um lado de B até C, então eu tenho um lado BC. Tem um lado que começa em C e vai até D. Então eu tenho um lado CD. Também tem um lado que começa em D e vai até A. Então eu tenho um lado também DA. Os ângulos, como é que eu represento? Letra maiúscula, como é que eu represento esse ângulo A? Eu coloco A e o acento circunflexo. Como eu represento esse ângulo interno B? B circunflexo. Mesma coisa com o C e com o D. Coloco o acento circunflexo. E também agora os vértices. Como eu represento os vértices? Os vértices não são os pontos? Então tem o vértice A, o vértice B, o vértice C, tem o vértice D. Pronto, são os pontos A, B, C e D. Mesma maneira, é assim que representa tanto qualquer figura geométrica, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, se representa assim, ó, lado, ângulo e vértice. O ângulo com o circunflexo, o lado de onde ele começa até onde ele termina, com o tracinho em cima, e os vértices somente com as letras maiúsculas, ok? Da mesma maneira que os triângulos são classificados, de classificações diferentes, os quadriláteros também têm. Ah, mas professor, não tem só quadrado e retângulo? Não, eu posso ter outros quadriláteros, ok? Eu posso classificar eles, vou botar aqui classificação. Eu posso classificar eles como? Como paralelogramo. Como assim paralelogramo? É que ele possui dois lados paralelos. Como assim? Exemplo, se eu pegar esse desenho aqui. Esse desenho de que figura? É um quadrado, ok? Quadrado A, B, C, D. Por que esse quadrado é chamado de paralelogramo? Ele tem o quê? Dois pares de lados paralelos. Lembra o que é paralelo? São, igual lembra que eu pergunto retas paralelas? São aquelas o quê? Que não se encostam e não se cruzam em lugar nenhum, ok? Então acontece aqui, ó. Como se aqui, no meu lado, eu continuasse ele, tá vendo? Eu continuo no meu lado. Continuando, eu não formo duas retas, uma em cima e uma embaixo. Essas retas são o quê? São paralelas. Então, esse aqui é um par de retas paralelas. Se eu fizer com os outros lados, vai acontecer a mesma coisa. Tem o quê? Outro par de retas paralelas. Então, todos os lados formam o quê? Paralelas, ó. Aqui, ó. Duas retas paralelas, duas retas paralelas. Então, isso aqui é o quê? É um paralelogramo. Tudo bem? Também chamado de quadrado. Eu posso classificar esse quadrado sendo um paralelogramo. Outro exemplo de paralelogramo é o losango. Aquele que parece um diamante, ok? Mesma coisa, ó. Se eu tenho, ó, os lados A, B, C e D, lembra, paralelogramo o quê? Tem dois pares de retas paralelas. Como assim? Se eu pegar esse meu lado aqui e continuar ele, vai formar duas retas, não vão? Mas uma pergunta, essa reta está paralela a essa? Sim, são duas retas que não se cruzam, não tocam uma na outra, ok? E elas possuem o quê? A mesma distância do começo ao fim. E o mesmo acontece se eu for fazer
os outros dois lados. Aqui, ó. Se eu prolongar esses meus lados, forma o quê? Mais dois pares de retas paralelas, ok? Não se cruzam e possuem a mesma distância do início ao fim. Então isso aqui é outro exemplo de paralelogramo. É uma figura geométrica que tem o quê? Dois pares de retas paralelas, ok? Paralelo, paralelo, que não se cruzam, ok? Eu também posso classificar ele em trapézio. Como assim trapézio? Apenas um par de lados do trapézio vai ser paralelo. Como assim? Ó, quadrilátero não tem que ter quatro lados? Então é uma figura de quatro lados. Isso aqui é uma figura de quatro lados, não é? Para ser trapézio tem que ter o quê? Apenas um par de lados paralelos. Como assim? Aqui se eu prolongar o meu lado, vamos lá aqui, ó. A, B, C e D. Se eu prolongar aqui o meu lado, e esse meu lado aqui também, perceba o quê? Eu tenho duas retas o quê? Paralelas. Elas não se cruzam, ok? E acontece o que com elas? A distância é a mesma do começo ao fim. Então ele tem um par de retas paralelas. Mas professor, o outro par de lados são paralelos? Não. Por que não são paralelos? Se eu prolongar aqui o meu lado, lembra, tem que continuar o lado, não tem que continuar? Ih, aqui, turma, o que aconteceu? Esses lados formam duas retas que se cruzam, ok? Se elas se cruzam, então se eu tiver somente um par de lados paralelos, esse aqui não é paralelo, porque esse aqui se cruza. Se eu tiver um par só de lados paralelos, esse quadrilátero, essa figura de quatro lados é o que? Ela é um trapézio. Então, o que? Para ser um paralelogramo, os dois pares de lados têm que ser paralelos, tem que ser tudo paralelo. Para ser um trapézio, somente um tem que ser paralelo. Mas, professor, tem algum quadrilátero que ele não é nem trapézio, nem paralelogramo? Tem. Ok? Quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4 lados. Ok, turma? Vamos prolongar elas? Aqui eu tenho o quê? Prolongando esse lado. Prolonguei. Prolongando esse. Ih, ó, já deu problema. Ó. Já se cruza aqui, ó. Já não é paralelo. E esse aqui? Se eu prolongar aqui, ó. Vamos lá, vou prolongar esse aqui. Vou prolongar esse aqui agora. Nossa, ficou horrível, mas vamos lá. Prolonguei, também se cruzou. Então ele não tem nenhum par de lados paralelo. Se não tem nenhum par de lados paralelo, ele não é nem trapézio, nem paralelogramo. Para ser paralelogramo, os dois pares de lados têm que ser paralelos. E para ser trapézio, um par de lados só tem que ser paralelos. Ok? Agora, para finalizar o conteúdo da videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Sobre simetria. Ok? Ok? Quando eu falo em relação à simetria, eu falo em questão de semelhança. Simétrico é o mesmo, é igual. Como assim? Se eu pego, por exemplo, um triângulo. Vou tentar fazer um triângulo direitinho aqui. Se eu pego esse meu triângulo e parto ele no meio, acontece o quê? Eu percebo, finge que eu parti no meio certinho, que esse tamanho aqui é igual a esse. Uma pergunta, turma. Esse lado vai ser igual a esse? Sim, ó. Esse lado é idêntico a esse. Esse lado daqui é simétrico a esse. Entendeu? Então eu tenho o quê? Que essa linha que eu fiz, ele é o quê? Ele é um eixo de simetria. O eixo de simetria é o quê? É uma linha que cruza a minha figura, ou meu objeto, e eu divido ela em duas partes iguais, duas partes simétricas, ok? É como se eu pegasse um espelho e colocasse na frente desse meu triângulo aqui, olha. Se eu botasse um espelho aqui, ia acontecer o quê? O reflexo
ia dar essa parte aqui. Ia dar como se fosse a parte oposta. Esse eixo de simetria é como se fosse um espelho, ok? Você coloca um espelho. Esse lado aqui visto do espelho vai ficar assim? Vai ficar igualzinho. Então, essa linha que eu cruzei o meu triângulo, esse é um eixo de simetria. Mas uma pergunta, se eu cortar a minha figura dessa maneira, esse aqui vai ser um eixo de simetria? Não, porque a parte de cima, a parte que eu cortei, a parte de cima é igual à parte de baixo? Não. Então, isso aqui, olha, não é um eixo de simetria. Dependendo da figura ou do sólido, eu posso ter vários eixos de simetria, várias partes onde eu corte a minha figura, eu divido ela em duas partes iguais, ok? Vou dar um exemplo de uma figura que ela é assimétrica, que ela não tem simetria. Como assim? Vou tentar ser criativo. Isso aqui, use a imaginação de vocês, finge que isso aqui é uma meia. Ok? É uma meia, finge que é uma meia. Se eu pegar um eixo e cortar essa meia desse sentido, eu vou partir a meia em duas partes iguais? Essa parte é igual a essa? Não, então isso aqui não é um eixo de simetria. Mas se eu pegar essa meia e cortar ela assim, a parte de cima vai ser igual à parte de baixo? Não. Caramba, hein? E se eu cortar assim na diagonal? Essa parte aqui é igual a essa? Também não. Caramba, e se eu cortar esse eixo assim? Essa parte desse canto é igual a essa? Não. Então eu tenho o quê? Que essa meia, ela é o quê? Ela é uma figura assimétrica. O que é uma figura assimétrica? É uma figura que não possui eixo de simetria. Não tem nenhuma parte que eu parta essa figura e divida ela em duas partes iguais, em duas figuras iguais. Como assim? Dois pedaços iguais. Não duas figuras, perdão. Dois pedaços iguais, tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo de uma figura que é assimétrica. Agora também eu posso fazer não só a simetria em uma figura, um só elemento. Eu posso fazer em relação a dois. Como assim? Fazendo meio que um teste do espelho. Como se fosse meio que o teste do espelho. Finge que aqui no meio, coloquei um espelho. Finge que eu coloquei a letra L invertida. Vamos lá. Uma pergunta. Se eu colocar um espelho aqui, como que a minha figura vai se refletir? Ela vai se refletir como? Ela vai se refletir assim, ó. Cadê? Vai se refletir assim? Não, não se reflete assim. Por quê, professor? Como é que eu vou adivinhar como que vai se refletir a figura? Turma, pensa no espelho. Quando você chega perto do espelho, o espelho vai refletir o quê? Tudo que tiver próximo dele. Então, se você estiver com o rosto próximo, o que você vai ver no espelho? Você vai ver o rosto. Da mesma maneira aqui, ó. Aqui, se você... Perceba comigo. Aqui é meu espelho. Qual parte da letra L que está no espelho? Não é essa parte aqui? Então, no meu espelho, eu vou refletir essa parte aqui. Ok? Mas, eu não tenho essa partezinha de cima? Eu tenho. Então, vai acontecer o quê? Quando eu for refletir no espelho, a minha imagem vai ficar como? Ela vai ficar invertida. Ok? Por isso que, às vezes, se você tiver algum nome escrito na sua camiseta, se você se olhar em frente ao espelho, você vai ver ali escrito, acontecer o quê? Escrito ao contrário. Por isso também que nos carros de ambulância ou polícia, a parte da frente, o nome é escrito inverso. Por quê? Para quando alguém vê pelo espelho retrovisor, ele vê da maneira correta. Porque o espelho vai fazer o quê? Vai fazer você mudar a direção do seu reflexo, entendeu? Então, se sua letra está assim, ela vai se refletir dessa maneira, ok? Vai se refletir o inverso. Esse aqui é chamado da simetria por reflexão, por reflexo. Lembra de espelho, reflexo. E eu vou dar um exemplo na qual acontece o quê? Finge que aqui eu tenho uma malha quadriculada.
Mas finge que no meio dessa malha quadriculada eu coloquei um espelho. Ok? E aqui é meu eixo de simetria, ok? Como se fosse meu espelho. Aqui é o eixo de simetria. Se eu tenho o ponto A aqui, eu quero achar qual o ponto vai ser simétrico a ele, ok? Simétrico é o quê? Tem que ser igual a ele, na mesma direção, mesmo sentido e a mesma distância. Como assim? Se estiver no espelho, se aproximar no espelho, o seu reflexo vai ficar o quê? Vai ficar um reflexo próximo. Se você se afastar no espelho, o seu reflexo vai ficar o quê? Distante. A mesma distância que você vai estar do espelho, o seu reflexo vai estar, entendeu? Se estiver muito próximo, o seu reflexo fica mais próximo. Se estiver mais longe, o reflexo fica mais longe. Então, olha, eu quero o quê? Eu quero o ponto simétrico a ele. Qual vai ser o ponto simétrico a ele? Ele tem que estar na mesma direção. Então, ele tem que estar onde? Ele tem que estar nessa linha aqui. Tudo bem. Qual a distância do A para o espelho? De 1, 2, 3 quadradinhos. Então, o simétrico dele tem que estar qual a distância? 1, 2, 3 quadradinhos. Então, o meu ponto B, que é o simétrico do A, tem que estar o quê? Na mesma direção e na mesma distância desse meu ponto. Então, esse ponto B, ele é simétrico ao meu ponto A. Tudo bem? Esse é um exemplo de simetria. Você pode achar a questão do eixo de simetria e saber se um ponto é simétrico ou não ao outro. Ok? Então, agora, como eu já expliquei todos os conteúdos, tudo que era para ser feito, eu vou falar sobre os exercícios. Quero que vocês façam os exercícios das páginas. Deixa eu ver aqui quais são as páginas. 144, 145, cadê? Só isso aqui. 147, 148, 149. E da 153 a 157. Essas são as páginas. 144, 45, 47, 48 e 49 e da 153 a 157, ok? Resolva esses exercícios. Caso tenha alguma dúvida durante a resolução do exercício, me perguntem, tudo bem? E tirem suas dúvidas. Até a próxima aula.